Hi guys, how you doing? Oi pessoal, como vocês estão? Aqui quem fala é o professor, neuroeducador e tradutor Arley Souza da BLC Languages e neste vídeo nós vamos aprender uma técnica simples que faz com que nossa fala melhore em inglês. Então esta simples técnica pode melhorar sua fala no idioma inglês, na língua inglesa, ok pessoal? Antes de mais nada, eu vou pedir para que vocês deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal se não forem inscritos e compartilhem com os amigos de modo que possamos aprender idiomas e que possamos ser também aprendizes melhores juntos, ok? Então, pessoal, vamos lá. Antes de mais nada, eu vou trazer esta técnica para vocês que é bem simples. Por quê? Muitos alunos têm muita dificuldade quando me procuram em falar o idioma. Eles dizem, professor, eu compreendo bem, eu consigo entender, eu consigo ler textos no idioma, porém, quando preciso me expressar oralmente, quando preciso falar, tenho dificuldade. Pessoal, em primeiro lugar, a fala é um processo mais complexo porque ela envolve o nosso córtex pré-frontal, principalmente, que é a parte do raciocínio, da elaboração de ideias, etc. Para que nós possamos ter uma boa desenvoltura na fala, precisamos, em primeiro lugar, ter um bom desempenho de aquisição de linguagem. O processo de aquisição de linguagem precisa ser mais desenvolvido. Temos um vídeo no qual falamos sobre isso, na verdade um podcast que eu vou deixar disponível para vocês, de modo que vocês possam entender melhor esse processo. Porém, esta simples técnica que se chama a técnica da paráfrase. Isso mesmo. O que é uma paráfrase? Paráfrase é dizer a mesma coisa usando palavras diferentes. A técnica da paráfrase, pessoal, consiste em dizer pelo menos de 3 formas diferentes a mesma coisa. E aí a gente traz o seguinte conceito, a mesma coisa. Do mais simples ao mais complexo. O que significa isso, professor? Basicamente, vocês vão dar o primeiro exemplo mais simples, vocês vão se expressar de forma mais simples no primeiro exemplo. No segundo exemplo, vocês vão buscar uma estrutura um pouco mais bem elaborada, um pouco mais complexa. E no terceiro exemplo, a estrutura será bem mais elaborada e bem mais complexa. Algumas observações, pessoal. Não tenham medo de errar. Por quê? O processo de aprendizado de um outro idioma e de aquisição de linguagem é um processo pelo qual todos nós passamos e cometemos erros. O erro em si não é o problema. A forma como você lida com ele pode ser um problema. Se você entender o erro, uma capacidade de repensar, reestruturar e reorganizar as suas ideias de modo que você possa aprender com ele, o erro ele é parte crucial do aprendizado. Agora, se você enxergar o erro como algo ruim que vai te atrapalhar no seu aprendizado, consequentemente ele não será de ajuda nenhuma, muito mais vai ser um bloqueio psicológico, que ainda é pior. Então, pessoal, a técnica da paráfrase, em primeiro lugar, vocês não precisam se preocupar em acertar tudo, mas vocês precisam pensar em 3 formas diferentes de dizer a mesma coisa, da mais simples à mais complexa. Vou dar um exemplo a vocês. What do you most like about learning English? Vamos supor que vocês estejam numa aula de conversação e o professor ou algum colega faça essa pergunta que é simples. What do you most like about learning English? Vocês podem pensar, é claro que numa aula de conversação ali na hora vocês não vão fazer isso. É sempre uma preparação para uma aula de conversação ou um treino que vocês fazem de forma individual. De modo que, quando chegar numa aula de conversação, vocês já estejam mais preparados e mais estruturados para poder usar a técnica da paráfrase. Vamos lá então. What do you most like about learning English? I like it because I have the opportunity to understand music better in this language. Uma resposta relativamente simples, né? Então, deixa eu dar um enter aqui, senão não vai sair para vocês tudinho, tá? Então, deu uma resposta mais simples, alright?
Então, ó. What do you most like about learning English? I like it because I have the opportunity to understand music better in this language. Então, esse é o primeiro exemplo de resposta, de possível resposta. O segundo, vocês podem deixar um pouquinho mais complexo. Vocês podem dizer a mesma coisa ou próximo do que vocês disseram anteriormente. Porém, vocês podem tentar usar uma estrutura um pouco mais bem elaborada. Pessoal, mais uma vez, sem medo de errar. É justamente a partir daí que vocês vão entender como elaborar uma estrutura melhor e, consequentemente, conseguir se comunicar melhor no idioma. Vocês não precisam pensar no erro em si, em tentar deslanchar a língua. Normalmente essa técnica é utilizada em conjunto com outras técnicas. Por exemplo, estou aprendendo gramática, estou aprendendo a estrutura da língua, então vou tentar aplicar essa estrutura na parte de conversação. Então, nunca é feita de forma isolada, sempre em conjunto com o aprendizado da gramática, de vocabulário, etc. Ok? Aí o aprendizado se torna infalível. Eu posso começar com uma estrutura mais complexa, por exemplo. What I most like about learning English. Percebam que eu já coloquei uma estrutura um pouco mais complexa. Vamos entrar aqui. Is that I can communicate with people around the world and understand music as well. Próximo ao que eu disse anteriormente, acrescentei um conteúdo aqui, mas a ideia fica próxima. Perceberam que no primeiro exemplo a estrutura está mais simples e no segundo um pouco mais complexa? Ou seja, eu fui mais ousado, eu tentei usar uma estrutura um pouco mais bem elaborada da língua, sem medo de errar. A partir daí, o professor vai te orientar a como organizar a estrutura de modo que vocês consigam se comunicar melhor. What I most like about learning English is that I can communicate with people around the world and understand music as well. Primeiro exemplo. O segundo aqui, pessoal. I like it because I have the opportunity to understand music better in this language. Perceberam que, em comparação à primeira estrutura, a segunda está um pouco mais bem elaborada, sem medo de errar, como eu disse anteriormente, em conjunto com o que eu estou estudando nas aulas, como gramática, vocabulário, o listening, a leitura, etc. Sempre em conjunto, pessoal, nunca de forma isolada. Terceiro exemplo. What do you most like about learning English? Eu posso até ser mais usado. It's a good question. It's a good question. Well, deixa eu pensar aqui. I like so many things about learning this language, such as the opportunity to understand music in a better way, as well as communicate with people from different parts of the world. Vou arrumar o pipo ali, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Eu inverti aqui na pressa da digitação, né? Perceberam que esta estrutura está bem mais complexa e bem mais bem elaborada? Digamos que aqui seja de um aluno mais básico, ali um A1 ou um A2, eu colocaria até um A2, dá para colocar. Aqui seria mais um B1 e aqui seria mais um B2. Para quem conhece o quadro europeu de línguas, vocês vão entender a referência. Ou seja, basicamente traduzindo, um aluno mais básico, um aluno um pouco mais intermediário, ali no intermediário mais avançado. Perceberam a diferença? Eu disse basicamente a mesma coisa, o próximo em termos de significado, porém eu usei estruturas das mais simples às mais complexas. Vamos lá. What do you most like about learning English? I like it because I have the opportunity to understand music better in this language. Eu poderia colocar também and I can communicate better as well. Percebam aqui, eu coloquei I like it because. What I most like about learning. Perceberam a estrutura, como está mais bem elaborada, um pouco mais complexa em termos sintáticos? What I most like about learning English is that I can communicate with people around the world and understand music as well.
A terceira foi mais ousado ainda. Eu usei estruturas mais complexas da língua que vocês vão estudando de forma gradativa, vocês vão aprendendo a dominar também. It's a good question. Well, I like so many things about learning this language, such as the opportunity to understand music in a better way, faltou way aqui, as well as communicate in a better way, as well. Aqui eu coloquei communicative, mas é communicative verbo, né? Então vamos lá. De novo, it's a good question. Well, I like so many things about learning this language, such as the opportunity to understand music in a better way, as well as communicate with people from different parts of the world. Perceberam? Eu usei uma estrutura bem mais complexa, comecei de forma mais simples e fui aprofundando. Como eu disse, se vocês fizerem isso em conjunto com outras atividades de desenvolvimento linguístico, como aulas de reading, de listening, aulas voltadas mais para a gramática e vocabulário, com certeza, aos poucos, de forma gradual, vocês terão a capacidade de usar a técnica da paráfrase, utilizar 3 formas diferentes de dizer a mesma coisa e, consequentemente, enriquecer o vocabulário de vocês e a estrutura da língua. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham curtido essa técnica. Deixem nos comentários o que vocês acharam, o que vocês fazem para melhorar a fala de vocês no idioma, de modo que todos possamos aprender juntos. Esta é apenas uma ideia, apenas um conceito que estou compartilhando com vocês, tenho utilizado com meus alunos, eles têm curtido bastante, nós temos tido bons resultados. Ok, pessoal? Muito obrigado. Mais uma vez, curtam, compartilhem. Se não forem inscritos, se inscrevam no canal e façam parte da BLC Languages, de modo que possamos aprender idiomas juntos. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo. Bye, bye!